Graça e paz, irmãos, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui em uma live. Gostaria de convidar todos os irmãos ali a estarem se juntando nas suas casas, para estarem junto conosco nessa noite, cultuando ao nosso Deus, louvando a Ele. Nesse momento eu gostaria de ler um salmo, 66, do 1 ao 4. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isso a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostra submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e cantam louvores a ti, cantam louvores ao teu nome. Ontem as irmãs da MCM estavam falando sobre gratidão. Que a gente possa aprender com esse salmo, que nos fala sobre louvar a Deus, engrandecer o seu nome. Porque, na maioria das vezes, nós nos esquecemos disso. Que a gente aprenda a ter um coração mais grato a Deus. Vamos orar nesse momento? Paizinho querido, Paizinho de amor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor é. E por tudo que o Senhor deixou de fazer também, Pai. Muitas vezes, para nós entendermos algumas coisas, seus propósitos, Pai. Que o Senhor possa estar acalmando nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa estar falando com cada um que está aí no seu lar, Pai querido. Que o Senhor possa estar entrando, Pai querido, em cada família, Senhor. Que neste momento, Pai, está conosco, Pai, aqui, para ouvir, Paizinho, da Tua palavra, para estar louvando conosco, Pai. Mesmo que não estamos juntos, Pai querido, em corpo presente, Pai. Cada um ali está na sua casa e nós aqui, Pai, com o mesmo propósito, Senhor. Que é te louvar, te engrandecer nesta noite, Pai querido. Que o Senhor venha estar falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Convido você ali na sua casa, vamos estar louvando ao nosso Deus, ao nosso Pai nesse momento, com esse louvor, Leão de Judá. Por esses dias, muitos estão se lembrando do Calvário que Jesus passou por nós. Tudo que Ele sofreu por nós, tudo que Ele teve que aceitar o sacrifício, a morte de cruz, por nós, por amor. O quanto Ele sofreu. Mas no domingo nós vamos estar lembrando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa fazer isso, ressuscitar o seu amor nos nossos corações. E que nós possamos lembrar que um dia Ele vai voltar como um grande leão para julgar aos povos e para buscar os que são dele e que louvam a Ele, reconhecem como o Senhor das suas vidas. Amém? O júbilo de todos os povos, você se prostrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios se conhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, ouve-se o júbilo de todos os povos, você se prostrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios se conhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá.
continuar louvando ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Quando eu penso em Jesus, eu penso assim que o pai dele um dia, o nosso pai, mandou ele para esse mundo para nos ensinar como sermos melhores. Ele se fez homem, ele vem aqui nessa terra e como essa canção nos fala, ele se fez pequenininho. Assim mesmo ele se humilhou. E muitas vezes nós não aprendemos isso com ele, a sermos humildes de coração. Porque só os humildes um dia vão poder chegar lá no céu e estar com ele. E nós devemos aprender mais com ele. Eu acho que de nada valeu todo o sacrifício que ele fez por nós, que ele vem aqui na terra, se nós não entendemos e não aprendemos com ele a ter um bom coração e um coração humilde. Amém? Sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu um nome sobre todo nome do céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Abre mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou.
Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém, Paizinho querido. Que seja assim, Pai. Que a gente possa aprender contigo, Pai. A sermos, Pai querido, mais humildes de coração, Senhor. Que o nosso prazer, como o do Senhor, também seja servir, Pai amado. Que nós possamos aprender isso. Que o nosso coração possa se alegrar, Pai querido. Sendo mais humildes, servindo aos nossos irmãos, Senhor. Tendo mais compaixão pelos outros, Pai. Tirar esse egoísmo de nós, Pai querido. Que o Senhor possa falar conosco, Pai querido. E nós entendermos da sua grandeza, Pai. Mesmo nessa grandeza, o Senhor, Pai querido, se humilhou, se entregou por nós, Pai. Que a gente possa ser grato, Senhor, por esse amor, por esse sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja reinando no seu coração, amém. Quero trazer uma palavra para você. E essa palavra, ela é gratidão. Quero agradecer você que está nos acompanhando, você que está junto conosco. Eu quero agradecer à Igreja Batista Central de Amambai, que nesse período de quarentena tem sido uma igreja presente, tem sido uma igreja que está atuante, tem sido uma igreja que está unida para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero trazer à memória agora o texto do Salmo 116, versículo 12 até o versículo 14, que ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. O salmista Davi, ele entende o quanto Deus tem sido maravilhoso com ele. Você consegue compreender o quanto Deus tem sido maravilhoso com você? Você consegue entender o propósito de Deus em nos abençoar? Quando nós somos abençoados, eu sempre falo com a igreja, que nós não somos abençoados somente para a gente se sentir bem ou porque nós somos bonzinhos. Nós somos abençoados para que as bênçãos que nós recebemos possam se tornar testemunhos. E além do mais, acima de tudo, possa tornar um hino de gratidão ao nosso Deus. O salmista conclui o salmo dizendo assim, nos versículos seguintes: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos ao Senhor agora e na presença de todo o seu povo. Ele tem um voto de gratidão a Deus. Hoje nós temos alguns irmãos, em especial, que estão fazendo aniversário, como nosso irmão Ugner, nosso irmão Zé Roberto, que eles têm um motivo especial para agradecer a Deus, e nós também temos motivos para agradecer, porque nós somos irmãos, nós estamos aqui nos alegrando. Nós temos motivo também para clamar ao Senhor e pedir misericórdia por aqueles que estão enfermos. Queremos agradecer por aqueles que já foram curados, como ontem nós tivemos aqui na nossa live da MCM, o testemunho da irmã Paula, o testemunho da irmã Lauren, pessoas que nós intercedemos pela vida delas e Deus estendeu a sua mão de misericórdia sobre elas. Hoje nós estaremos orando também pelo nosso irmão Luiz Felipe, que nos ajuda aqui na mídia, no som, e agora ele está com um diagnóstico de dengue. Nós precisamos orar por essas pessoas. Mais de 300 pessoas estão sendo atendidas e diagnosticadas com esse mal no nosso município. Nós precisamos então estar atentos para que a gente possa cooperar para que esses números possam diminuir. Está nas nossas mãos, não é só o poder público. Nós também podemos ajudar fazendo a nossa parte, mas podemos clamar a Deus, pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando. Nesse momento, eu quero agradecer a Deus, uma gratidão especial, queridos, por todos os irmãos que têm sido dizimistas e ofertantes fiéis à casa do Senhor. Pessoas que têm feito transferência via online na conta, pessoas que têm vindo aqui até a secretaria da igreja, pessoas que têm de diversas formas feito depósito ou praticado com fidelidade e amor a gratidão ao nosso Deus. A minha oração é que a sua casa seja abençoada, a minha oração é que o seu lar seja abençoado, a minha oração é que todas as promessas de Deus para aqueles que são fiéis a Ele possam repousar sobre a sua casa. Contratempos, dificuldades, todos nós podemos ter. A igreja de Cristo, ela continua firme, continua caminhando, continua avançando. Quero orar com você nesse momento. Deus amado, obrigado, Senhor Deus.
Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos um motivo de gratidão a apresentar ao Senhor nesta noite. Nós queremos agradecer ao Senhor por cada um dos teus filhos e filhas, que ao receber respostas de oração, tem lembrado do Senhor, ó Pai, e tem sabido que o Senhor é Deus poderoso e maravilhoso. Através das suas curas, através dos seus milagres, das suas maravilhas, as pessoas, ó Pai amado, os nossos irmãos e irmãs têm experimentado o poder do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por todos os irmãos e irmãs que têm sido fiéis à casa do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai amado, por todos os dizimistas, por todos os ofertantes. Queremos agradecer ao Senhor por aqueles que nos ajudam, Pai amado, através da obediência à Tua palavra, a conduzir, ó Pai amado, a Tua palavra, a conduzir esse culto, a conduzir a igreja, para que todos possam ouvir do Evangelho. Pai amado, que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada lar, sobre cada vida, Pai amado, daqueles que têm colocado o coração no Teu altar. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, pelos nossos irmãos, como nosso irmão Luiz Felipe, que está enfermo, que, ó Pai amado, e todos aqueles outros que estão, Pai amado, diagnosticados com dengue, ou seja ela dengue hemorrágica, ou seja dengue da forma mais simples, mas que possam receber cura do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Pai amado, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor ore para a nossa cidade, Pai. Esse mal tem nos assolado. A gente está, Senhor Deus, em um estado de atenção e alerta quanto, Senhor Deus, essa outra pandemia, mas estamos, ó Pai amado, também atentos, Pai amado, à necessidade de nós fazermos a nossa parte, mas entregarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. Paizinho querido, cuida de cada família, cuida de cada lar. Paizinho querido, estende a sua mão poderosa sobre os nossos irmãos, que nós agradecemos pela vida deles, porque estão aniversariando hoje, alguns que aniversariaram ontem, como a irmã Mari e a Ramona, que o Senhor possa estender a sua bênção sobre cada lar, sobre cada família, em especial os nossos irmãos que fizeram aniversário. Nós te adoramos, nós te louvamos, engrandecemos o nome do Senhor, e nós pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, derramando a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triunfo, és um só Deus, excelso Criador. Santo, Santo, todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem tremor. Somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Vamos ter um momento de oração agora, pode vir? Meus irmãos,
nós sabemos que algumas pessoas, elas sempre estão mais em evidência num momento tão crucial como esse que nós estamos enfrentando agora. Algumas, principalmente o pessoal da área da saúde. Nós temos policiais, nós temos pessoal do Corpo de Bombeiro, pessoal do caso do SAMU, que nós não temos, né, nas pequenas cidades, mas nós temos muita gente se expondo. E tem algumas outras pessoas que estão nos bastidores, né? Elas estão lá cuidando, zelando para que todo o trabalho da saúde esteja atuando. São aquele pessoal que trabalha nos hospitais, fazendo a limpeza, aquele pessoal que trabalha lavando as roupas de cama, as roupas dos nossos enfermos, as pessoas que estão trabalhando na portaria, fazendo alimentação nos hospitais, que estão lá secretariando. Então, todo esse pessoal também está exposto, muito mais expostos do que cada um de nós que estamos nos nossos lares. Então, nesse momento, eu gostaria que você aí na sua casa, se você puder, você se curvar, se ajoelhar, pedindo a Deus, clamar por essas pessoas que estão em evidência, estão lá, é o seu trabalho, é o ganha-pão delas, mas elas estão colocando em risco suas vidas por amor daquelas que estão enfermas. Se você puder, aí você curve o seu joelho e possa estar orando com cada um de nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque nós, diante dessa pandemia, Pai, nós temos muita gente trabalhando, muita gente atuando, para que os nossos enfermos, nossos amigos, nossos entes queridos, ó Deus, venham ser curados. Ó Deus, nós te agradecemos pela profissão de cada um, pela atuação de cada um. E nesse momento, Pai, em especial, nós queremos colocar essas pessoas que não são menores, não são inferiores. Pode até ter uma atuação, Pai, diferenciada, mas não são inferiores. E elas são hiper necessárias, Pai, nesse trabalho tão árduo, que é o de cuidar dos nossos enfermos. Nós pedimos a Deus pelas pessoas que estão lá na secretaria, estão cuidando da papelada, estão cuidando, a Deus, dos remédios, estão cuidando da roupa de cama, da roupa dos nossos entes queridos que estão lá nos hospitais, que estão lá na portaria, estão nas ambulâncias, Pai, cuidando, levando de um lado para o outro. Aquelas pessoas estão atuando no raio-x, ó Deus, que estão fazendo trabalhos dos bastidores, mas que são trabalhos hiper necessários, ó Deus. Cuida dessas pessoas, não permita, Pai, que nada de mal lhes aconteça. Nós sabemos que algumas pessoas dessas já estão enfermas, algumas delas até vieram a óbito, e nós queremos te rogar, Pai, por aquelas que estão lá lutando. Fica com elas, cuida delas, Pai, tenha misericórdia desses grandes heróis, heroínas que estão lá, Pai, lutando, batalhando por amor aos nossos enfermos. Obrigado por tudo, por essas pessoas tão queridas que estão lutando por cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Chega para frente aí. Amém. Quero cumprimentar todos os que estão nos assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Querido, nós vamos fazer algo diferente. Normalmente na quarta-feira a gente tem um culto mais reduzido mesmo, a gente tem momentos de louvor, palavra, a gente faz um encerramento logo depois da palavra. Hoje eu quero lembrar os irmãos, a gente chegou no dia 39 do nosso devocional diário, 40 dias, uma vida com propósito, do Rick Warren. Nós chegamos no dia 39, amanhã é o 40º dia. E hoje a palavra, ela falou muito comigo, porque ela fala a respeito de equilíbrio. E Efésios 5:15, que vai ser o nosso tema aqui, ele vai remeter esse equilíbrio para sabedoria, que é algo interessante. Então eu vou ler o texto de Efésios capítulo 5, o versículo 15 somente, que ele nos diz assim: portanto,
tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. O apóstolo Paulo está orientando a igreja, a forma de ser igreja naquele tempo do primeiro século. Nós temos que lembrar que estamos aproximadamente no ano 60, e as pessoas não sabiam exatamente como se portar nessa nova vida, como se portar nessa nova prática de fé. Por mais incrível que pareça, hoje nós estamos no século 21, há 2000 anos, né, depois da passagem de Cristo sobre a face da terra. Temos hoje milhares, centenas de milhares de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, mas ainda têm essa dificuldade, como se portar nessa nova vida em Cristo Jesus. Então essa palavra equilíbrio, ela se torna então a palavra para nós sabedoria. O apóstolo Paulo diz, olha, observem, portanto tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Ele está falando da vida diária, está falando do viver, está falando do cotidiano. Ele não está falando somente da porta da igreja para dentro, né, Dani? Ele está falando da porta da igreja para dentro e da porta da igreja para fora. Ele está falando do nosso viver diário. E ele vai dizer assim, vivam não como tolos. Vivam não como pessoas que não estão medindo a consequência daquilo que fazem, né, pastor Aldair? Mas vivam como sábios. E a sabedoria, ela é algo extraordinário. Provérbios separa alguns capítulos somente para falar de sabedoria, especificamente capítulo 4. E o capítulo 8 de Provérbios exalta a sabedoria de uma forma extraordinária. Você que lê Provérbios aí todo ano, né? Exalta a sabedoria de uma forma extraordinária. Mas nesse tempo agora, eu vou fazer algumas perguntas. O pastor Aldair, nosso ministro de jovens, o Dene. Como ser uma pessoa sábia, então como ser uma pessoa equilibrada nos dias de hoje. E aí a gente fala do dia de hoje, a gente pensa nesse coronavírus aí, a gente pensa em tudo que a gente está vivendo, mas eu quero ir além, no nosso cotidiano, no nosso viver diário, como ser pessoas sábias, como ser pessoas equilibradas, como ser pessoas temperadas pela direção do Espírito Santo de Deus. Começa aí, Dani, conta para nós aí. Amém. O equilíbrio, né? É sempre bom manter o equilíbrio na nossa vida. E eu penso que o mais difícil é com falar, com as palavras. A Bíblia diz em Tiago que o varão que não tropeça em palavras, ele é perfeito. Para mim hoje, trabalhando com a juventude, trabalhando com os adolescentes, eu vejo que essa é uma forma bem complicada de se lidar, porque às vezes a gente fala o que pensa, fala o que acha que tem que falar, e a gente esquece do equilíbrio nas nossas palavras. E Tiago fala também que da nossa boca podem sair palavras amargas e doces. A nossa boca tem o poder de gerar vida ou de destruir vida. E lendo Provérbios a gente também encontra isso em todo o livro de Provérbios. Tem alguns que eu anotei aqui. O Provérbios 26, 19, se vocês quiserem abrir aí, falando nesse aspecto do equilíbrio no falar. O que eu tenho dito para minha esposa, o que eu tenho falado para o meu esposo, para os meus amigos, o que tem saído da minha boca. Isso é muito importante. Quando a gente mantém esse equilíbrio, 26, a Bíblia diz que a gente pode ser varão perfeito, aquele que não tropeça em palavras. E o versículo 26 de Provérbios 19, que é um versículo 18 e 19, diz assim: 26, 18 e 19: Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Isso daqui é uma forma de destruir também, né? Às vezes eu tenho aprendido com os pastores aqui, especificamente com o pastor Ataliba, que a brincadeira ela tem um fundinho de verdade, né? Toda brincadeira que a gente faz em casa, até brincando com a esposa, você tá gordinha e tal, isso machuca ela, né? Fere, e a gente precisa pensar nas palavras que a gente tem liberado, trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Então assim, eu fiz isso por brincadeira. Aqui Provérbios nos orienta que isso é flecha de morte, isso é fogo, isso é destruição. Precisa estar ligado nisso aí, achar esse equilíbrio. Outro versículo bacana que eu gosto de Provérbios é o Provérbios 15, 1.
diz assim que a palavra dura, ela suscita ira. Olha só, a palavra dura suscita ira. Se quer brigar com alguém, fala duro com ele, que na hora ele vai ficar irado. Mas a palavra branda, ela desvia o furor, né? E aí a gente tem lá Tiago 1,19 que diz assim que todo homem seja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio a irar-se. Olha só, o equilíbrio das palavras. E aí a gente tem o Provérbios 15:1 também. Deixa eu orar para mim aí para ler, por favor. Provérbios 15:1, que eu não anotei aqui, que fala também sobre essa questão do nosso falar. A resposta branda desvia o furor, O 15:1 não, desculpa. mas a palavra dura suscita ira. Esse daí eu já falei, né? Esse já. É o Provérbios... Rapidinho. Eu anotei aqui, deixa anotadinho. Equilíbrio. 30-33. A gente estava falando do 15:1, que a palavra dura suscita ira. E olha só o que esse provérbio diz. Porque o bater do leite produz a manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Olha só. E se a gente estava falando das palavras, que as nossas palavras podem despertar a ira em alguém, o Provérbios nos ensina esse equilíbrio também, cara. O bater da manteiga, ficar tocando naquela ferida, falando aquilo ali sem sabedoria, o bater da manteiga produz, do leite produz a manteiga. O espremer do nariz produz o sangue. E as palavras duras, cara, geram brigas. O equilíbrio no falar. Eu penso que esse é um dos nossos maiores desafios nesse tempo. Equilíbrio no falar. Pastor Odaí, diga lá, a gente está falando sobre equilíbrio e estamos estendendo esse equilíbrio além desse tempo que nós estamos vivendo, porque o apóstolo Paulo, ele estava orientando a igreja a não somente a uma situação, mas no seu viver diário, no seu cotidiano. A gente tem essa questão da palavra que o Danny coloca, ela é muito importante, porque a gente vê que a palavra, a gente fala, parece que é um jargão evangélico, mas a palavra tem poder. Nós precisamos crer e precisamos entender que as nossas palavras têm poder. É comprovado biblicamente, nós entendemos que a palavra de Deus e a nossa palavra, ela tem poder. Tanto que a Bíblia fala que se dois concordarem entre si na terra, haverá concordância no céu, e acontece. Então, por isso que a nossa palavra, a gente precisa abrir a boca para falar coisas boas. Na sua visão, qual é a dificuldade do nosso cotidiano da gente ter equilíbrio? Onde a gente deveria ter mais equilíbrio? Como já foi dito aqui, as palavras, elas têm um poder muito grande, tanto para você abençoar alguém, quanto para você, de repente, amaldiçoar, né? A lei, ela vem para ajudar a equilibrar a situação. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque a palavra, como diz a própria Bíblia, a palavra, ela pode matar, né? Ela pode matar, mas o amor, ele exalta, ele dignifica. Então existem várias maneiras de você tratar um determinado assunto com as pessoas, né? Por exemplo, a ironia, né? A ironia é algo muito ferino. A ironia você pode usar ela bem mais suave, ou você pode usar ela de uma maneira muito mais dramática e você vai machucar. Nas duas maneiras, tanto suavemente como de uma maneira mais hiperbólica, mais exagerada, você vai terminar machucando o outro. Nós não podemos esquecer que nós estamos num contexto cristão. E tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo, né? E em não conhecendo a Cristo, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque de repente aquilo que pode servir de salvação para a pessoa, você vai estar usando para que a pessoa seja lançada no inferno. Mas nós somos heterogêneos, nós somos diferentes, tal. Nós somos diferentes, mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos. Nós temos pontos que são convergentes, né? Nós somos humanos, assim como a gente sofre com uma palavra dita, o outro também vai sofrer da mesma maneira. Então nós, como cristãos, nós precisamos de sabedoria. Tiago 1,5 vai dizer isso, né? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente precisa chegar para Deus e falar: Deus, como é que eu vou proceder? Porque alguém já disse que uma palavra dita é como um tiro disparado, não tem como você correr e pegar. Você pode pedir perdão, mas não tem como desfazer, né? Exatamente. Eu quero destacar, dentro dessas palavras, eu citei aqui Provérbios 4, e do 1 ao 5 ele diz assim: Filho, escutem a instrução do pai e estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução.
não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, na companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Isso é do versículo 1 ao versículo 6 de Provérbios 4. Porque a gente fala do falar, a gente fala das nossas ações, mas a gente precisa entender também que para a gente ter sabedoria no falar, a gente precisa também aprender a ouvir. Muito bem lembrado pro nosso ministro de jovens, o Deni, que ele fala assim, que todo homem seja tardio em falar, pronto para ouvir e tardio em se irar, né? Que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente tenha o momento certo, o time. Isso significa que a gente nunca vai ficar nervoso? Eu lembro de um tema que a gente falava antigamente, que os cristãos falavam muito, dizendo assim, sair da graça. E eu aprendi que é impossível você sair da graça de Deus, porque Romanos 8 diz que nem a altura, nem a profundidade, né? Nada, nem a vida, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus. E o amor do Pai é o sinal da graça maravilhosa dele. Nós podemos entender que esse momento que nós estamos vivendo, eles não podem nos separar da graça de Deus. O fato do templo estar vazio não significa que a igreja está vazia. A igreja está cheia da graça de Deus. Você compreende? Sim, a igreja está cheia da graça de Deus. Pastor, está me vindo aqui a minha mente Romanos 12, 21. Né? É um texto bastante prático para a gente entender essa questão do equilíbrio, que é a tônica aqui da nossa conversa. Lá fala assim, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A humanidade anda sempre na contramão de Deus, certo? A tendência das pessoas é sempre querer tratar o mal com o mal, né? Então, quando alguém te faz o mal, você faz o bem, você está juntando braços sobre a cabeça do inimigo. E você vai estar equilibrando a situação, né? Se nós começarmos a tratar o mal com o mal, daqui a pouco esse mal vai se ampliar. Mas quando a gente trata o mal com o bem, a gente vai equilibrando a situação. O mal ele vai perdendo força e o bem, logicamente, isso não é maniqueísmo, não. Não é a luta do bem contra o mal, quando o bem sempre vence. Nem sempre o bem vence. Mas quando você faz isso, quando você aplica essa ideia de tratar o mal com o bem, você está fazendo com que o bem vença. E essa é a tônica do reino de Deus. Ainda que haja consequências. Ainda que haja consequências. Ainda que haja consequências. Quando a gente fala aqui de equilíbrio, aí a gente vai lembrar do livro que a gente está estudando, que fala para a gente de propósito, né? O que seria equilíbrio então? Eu descobri que eu não estou aqui por acaso, que eu tenho um propósito. E como viver uma vida equilibrada? Quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, você vai viver com o seu foco, você vai viver caminhando em direção ao propósito de Deus. Tudo aquilo que está fora do propósito de Deus, ele é rejeitado. Tudo aquilo que está dentro do propósito de Deus é abraçado. Você consegue avançar, você consegue vencer. Quando nós entendemos, por exemplo, um dos propósitos que nós colocamos lá é que nós fomos criados para a glória de Deus. E sendo criados para a glória de Deus, nós entendemos que nós somos feitos para ser amigos de Deus, somos chamados para fazer parte da família de Deus, fazendo parte da igreja. Nós entendemos que nós nascemos agora no propósito para uma missão. Essa missão é o ID. Essa missão é o propósito de ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Isso significa que todos vão ser pregadores? Não, seria um desequilíbrio. O equilíbrio é eu entender que eu tenho um dom, o pastor Aldair tem outros dons, nisso aqui o Dani tem outros dons, os nossos irmãos que estão aqui conosco, que cantaram, outros irmãos que estão ali atrás dos bastidores, mexendo com botões, com a parte eletrônica, tem outros dons, e quando a gente junta esses dons, nós conseguimos fazer algo para a glória de Deus, nós usamos os nossos dons, os nossos talentos para a glória do Pai. Nós aprendemos que tudo em nós precisa apontar para Cristo. Como o apóstolo Paulo fala, lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 10:31, diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então nós nascemos para refletir a glória de Deus. Quando a gente estava
estava assistindo a live de ontem e é algo extraordinário, porque a gente estava falando de gratidão. E quando a gente está falando de gratidão, a gente está tirando o mérito de nós mesmos. Olha, eu estive no hospital e eu estava doente, mas eu fiquei bom. Não, não é assim que funciona. Eu estive mal, eu estive à beira da morte, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me fez ficar bom. E aí é a tônica de nós buscarmos o equilíbrio de todas as coisas. Nós aprendemos nesse texto, nesse livro, que nós não somos o centro das atenções. Essa teologia antropocêntrica que coloca o homem no centro de tudo e coloca Deus a serviço do homem, essa teologia está errada. Nós precisamos voltar à teologia cristocêntrica, teocêntrica. Deus no centro de todas as coisas, Ele é o Criador do universo. O Logos, a palavra que a gente tem tanta dificuldade com a palavra, Deus domina ela e diz: haja cura, haja libertação, haja poder, haja transformação no mundo, haja libertação. Deus é poderoso, o haja de Deus é tremendo. Então nessa tônica de equilíbrio, nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho, voltar à centralidade de Cristo. Nós estamos aí, pastor Odair, às portas de ter uma liberação parcial, na verdade já foi feita, uma liberação parcial dos nossos cultos. E eu entendo que muita gente está preocupada em voltar logo, mas há ainda uma tristeza no meu coração. Eu sei que a gente vai voltar parcialmente, isso é algo que também faz parte do equilíbrio. No entanto, eu estou muito entristecido por aqueles irmãos que, por alguma restrição, não vão poder estar conosco. Nossos irmãos com menos de 14 anos, nossos irmãos com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco. Nossos irmãos, às vezes, que têm filho pequeno em casa, que não vai conseguir sair de casa para vir aqui cultuar conosco. Por isso, nós vamos continuar usando a estratégia das lives, vamos continuar trabalhando para que o Evangelho chegue na sua casa, que essa palavra de esperança e de equilíbrio chegue na sua casa. Isso também é um ato de sabedoria, né? Falando em Provérbios aqui, Provérbios 1:9, 1:7, se eu não estou enganado, que fala lá que o temor do Senhor é o princípio, 1:7, né? É o princípio da sabedoria. Então veja só, é lógico que o que nós estamos vivendo hoje é uma situação que expõe vidas, né? Você imagina uma instituição religiosa que ela tem o grande objetivo de lutar por salvação de vida, e de repente você está influenciando para que morra, né? Uhum. Então isso é muito ruim. Então a preocupação das nossas autoridades é de ir gradativamente cedendo com sabedoria, porque daqui a pouco o negócio eclode aí, daí como é que você segura, como é que você sustenta, né? Existe um peso muito grande sobre os ombros do prefeito, do seu secretário, dos nossos vereadores, nossos deputados, nosso governador, nosso presidente, né? Existe um peso muito grande e a palavra deles é descuidado. Então, cedendo pouco a pouco, e nós precisamos ter, já é um lucro, né? E pedimos a Deus que esse lucro não se transforme numa derrota, né? Tomara a Deus que não. A gente pede a Deus que sempre seja um momento de vitória aí. Amém. E, pastor, voltando ao falar, algo que o pastor Ataliba tem uma tecla que ele tem batido muito aqui, é o fake news. Você não está dizendo as palavras, você está digitando, né? Mas é como se fosse. Você está liberando ali palavras de desespero, palavras de desesperança para as pessoas, notícias falsas, e o pessoal está em casa agoniado com essas notícias. Nós, como cristãos, precisamos aprender o equilíbrio com Deus. Deus, Ele fez tudo no seu equilíbrio. Toda a criação no seu equilíbrio. E nós também precisamos pensar nisso com relação às notícias que a gente tem passado para as outras pessoas, né? Que é algo que o Senhor tem tocado muito na tecla, tem me chamado a atenção. Para eu passar uma notícia dessa aí é bem difícil. Eu aprendi antes mesmo da pandemia, quando estava muito em voga essa questão do fake news, eu aprendi todo o WhatsApp, toda a informação que chega através do Facebook, das redes sociais, eu vou nas mídias nas mídias oficiais de informação e eu vou checar. Então, se é algo sobre saúde, eu vou entrar no site da OMS, eu vou entrar no site da Secretaria de Saúde do meu município, eu vou procurar saber se o meu prefeito falou alguma coisa, para depois eu passar essa informação para as pessoas. Na grande maioria das vezes que eu fui pesquisar a fundo uma informação, essa informação era falsa. Essa informação ela não tinha um fundamento, ela não tinha um embasamento.
E quando você está propagando isso, a gente pensa somente, lógico, nessa questão espiritual, da gente não propagar um desespero. Mas a gente pode ser penalizado judicialmente por propagar algo que é uma inverdade. Mesmo que você não tenha tido intenção, o simples fato de você ter propagado, você pode trazer problemas sociais para você. Então a gente precisa aprender a se proteger e proteger o nosso nome. Eu acho que o mais precioso que a gente tem é o nosso nome. Eu acho que além dessa questão do fake news, que a gente não deve propagar de jeito nenhum, nós também temos que ter muita preocupação em ficar propagando negatividades. Às vezes a notícia até é verdadeira, né? Mas morreu mais um, morreu não sei quem, mas aumentou para tanto, né? De repente as pessoas ficam só propagando aquilo que é negativo. Não é você fugir da realidade, não é ser romântico com relação ao assunto, mas é você não ficar bancando aí o profeta do caos. Amém. Queridos, a nossa palavra é essa, é uma palavra de equilíbrio. E equilíbrio, quando a gente vai observar na Bíblia, a gente vai voltar para a sabedoria. Então, a gente volta lá em Efésios 5,15, que vai dizer assim, olha, presta bem atenção como você está andando, como você está vivendo. Não viveu como um tolo, mas viveu como um sábio. E lembrando o texto que o pastor Odair falou, de Tiago 1,5, que diz, se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vos dará. Quando a gente vai usar sabedoria? A gente vai saber usar a sabedoria no time certo, da hora de falar. E quando falar, a gente vai usar as palavras temperadas, como o pastor Odair falou, temperadas com o amor, temperadas com a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui, Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E é isso que a gente precisa aprender. Nós, como cristãos, precisamos abrir os nossos lábios para abençoar, precisamos abrir a nossa boca para abençoar, e precisamos abrir a nossa boca principalmente para mostrar à humanidade a glória de Deus. Eu quero chamar os irmãos do louvor de volta. Vamos encerrar com mais um louvor. Daqui a pouco eu vou estar ministrando a bênção final, já vamos estar saindo daqui já nesse momento, tá bom? Lembrando, enquanto os irmãos se aproximam, o nosso município aqui está gradativamente, né, já liberou o comércio, uma parte do comércio algumas semanas, agora está liberando os templos religiosos para fazer seus cultos, para fazer suas celebrações, suas atividades. Então eu quero lembrar você que nós vamos estar passando todas as informações nas redes sociais da igreja, como você deve vir para a igreja, quem são as pessoas que podem vir para a igreja, que devem e podem estar conosco aqui, e como nós vamos estar fazendo para nós nos adequarmos e obedecermos todas as regras que foram impostas nesse momento. Estamos orando por você, orando pela sua família. Eu trago também um recado do pastor Elias Aragão, que é o nosso executivo da nossa associação, também o pastor Marcos Fonseca, o nosso presidente da associação da nossa região sul, das igrejas batistas aqui, e a palavra desses homens de Deus é que a nossa associação, com seu executivo, está em oração por todas as igrejas batistas da nossa região. Ele me ligou hoje, pedindo para passar esse recado. A nossa associação está conectada conosco, está caminhando conosco, e nós precisamos estar orando e clamando a Deus também por todos os batistas espalhados por todo o Brasil, sobretudo aqui no Cone Sul, para que nós possamos ser sal e luz nesse tempo de quarentena. Amém? Vamos adorar a Deus? De todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou.
ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos terão e virão, assim eu compreender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. De Deus, amém? Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nessa live. Em especial, nós vamos mandar um abraço aqui para a irmã Dilma Santos. Ela diz assim: estou assistindo, moro em São Paulo, peço oração. Estaremos orando pela sua vida, e você que está aí em São Paulo aí, que Deus esteja te abençoando. Todos os outros irmãos que estão nos assistindo também recebam a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor. Obrigado. Peço a você que você compartilhe. Nós estamos também fazendo na organização da página no YouTube. Eu peço a você que entra lá no YouTube, procura a Igreja Batista Central de Amambai, se inscreva lá para nos ajudar também a propagar essa palavra, anunciar esta palavra. E todas as outras informações a gente vai estar passando pelos grupos e também aqui no Facebook, você vai continuar nos acompanhando. Feche seus olhos nesse momento, receba a palavra do Senhor, a bênção do Senhor na sua casa, no seu lar. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelas tuas bênçãos, queremos agradecer ao Senhor por esse momento que estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai amado, por esse tempo em que nós estamos vendo, Pai amado, a glória do Senhor sobre o nosso Brasil. Sabemos, ó Pai, que tem famílias enlutadas e nós oramos por elas, pedimos ao Senhor que o Senhor conforte cada família, cada lar, ó Pai. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, para aqueles que estão enfermos nos hospitais, que possam receber a cura. Nosso desejo é que todos sejam curados, que a Tua mão possa ser com todos eles. Oramos, lembrando dos nossos profissionais da saúde. Pedimos ao Senhor, ó Pai amado, pelo nosso prefeito, pelas autoridades competentes da nossa cidade. Pedimos ao Senhor pelos nossos vereadores e, sobretudo, por esse comitê, Pai amado, de frente, Pai amado, de combate ao coronavírus. Pedimos ao Senhor que Você esteja abençoando cada um dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais que estão cuidando, Pai amado, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Pai amado, toma, Senhor Deus, este momento. Nós oramos pela dona Dilma, Pai amado, a Dilma que está nos assistindo lá de São Paulo, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa alcançar o lar dela, como todos os outros lares que também, Senhor Deus, nos acompanharam e que nos assistirão nos próximos dias. Pedimos ao Senhor que a graça poderosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus e Pai possa estar reinando sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada um dos Teus filhos e filhas que estão nos assistindo. Que o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre você. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém.